Então, pessoal, em relação à atividade, né, que eu já apresentei para os alunos que estavam presentes, mas vou reapresentar aqui para vocês e dar um exemplo, ela começa com algo bastante simples. Então, a primeira parte da atividade é você selecionar um artigo, né, entre esses três links de revistas e identificar qual é o método de pesquisa que foi utilizado nele. Então, para isso, você vai ler ou repassar por alguns dos elementos textuais do artigo e fazer essa análise. Clicando no primeiro link, nós vamos ter o seguinte: nós vamos acessar a página da revista Ambiente e Sociedade dentro do portal Cielo. E você tem a opção de localizar qualquer um dos números, né, do volume dessa revista. Ela está disponível e gratuita para nós acessarmos, com muitos trabalhos em português, né, algo que facilita também. E você vai acessar um dos anos da revista. Vou pegar aqui, por exemplo, 2021. E você vai identificar aqui algum título de trabalho que lhe interesse, que você queira fazer essa análise. Então, nós temos aqui, por exemplo, esse artigo: Percepções Sociopolíticas e Ambientais dos Participantes das Audiências Públicas da Câmara de Deputados sobre o Meio Ambiente. Eu tenho aqui algumas opções de baixar o resumo ou o texto completo, né? Esses são de acesso, na verdade não é baixar, né? Acesso em HTML, aqui no navegador de internet. E aqui é a opção de baixar ele, né? Ou de acessar o PDF, né? Que você pode fazer o download. Vou abrir ele aqui online, em português, né? O texto do Antônio Barros, né? E o que vocês devem fazer aqui? Então aqui existem já os tópicos aqui para você ir direto a determinados pontos do texto, se vocês quiserem. O que eu sugeri, né, e sugiro novamente aos participantes, aos que estão aqui, vocês fazerem a leitura do resumo, porque ele já vai te dar uma noção do tipo de pesquisa que foi feito. Retornem nos slides ou no vídeo para verificar, e aí você já vai ter a identificação. Aí você vai no arquivo em Word, né? Ou mesmo aqueles que não têm o notebook à disposição, pode fazer isso no caderno, fazer a anotação de qual é o método e por que você interpretou que é o método de pesquisa. Por exemplo, ele fez um levantamento bibliográfico apenas e revisou dados de outros autores. Então você vai fazer a anotação e vai descrever por que você visualizou isso. Se você tem um notebook, você pode montar uma apresentaçãozinha de slides, em poucos slides, para fazer essa demonstração. Se você não tem o notebook, você pode salvar o link do artigo e me mandar no dia da aula, né, na próxima quarta-feira, porque eu abro o artigo lá para todos verem e você faz a apresentação. Ok? Então, de início, primeiro é só essa a atividade. Na sequência, vocês vão pegar esse mesmo artigo e vão identificar. Primeiro, né, você vai anotar no seu caderno, fazer essa anotação que é uma atividade. Qual é o tema do artigo? Então, através da leitura do resumo, eu acredito que vocês conseguem visualizar muito bem qual é o tema. O próprio título, né, ele tem que ser claro. Qual é o objetivo do trabalho? Como foi realizado esse estudo e quais as principais conclusões? Então, são esses 4 subitens que existem dentro dessa atividade. Então, tema, o objetivo, como ele foi realizado e quais as principais conclusões. Analisando o artigo que eu mostrei de exemplo, se nós vamos lá para o final da introdução, né? Introdução e percepção. Então, no final da introdução, quando o artigo é um modelo de artigo científico, um modelo de paper, normalmente ele traz aqui no último parágrafo da introdução o objetivo, né? Ele descreve rapidamente qual é o objetivo do trabalho. Então, aqui vocês provavelmente vão encontrar, assim como lá no meio do resumo, só que de forma mais sintetizada lá no resumo. Os métodos, a partir do final da introdução, normalmente você tem a sua descrição de como foram feitas as coletas. Então, vocês vão olhar no material e métodos. Algumas revistas não têm o elemento textual com o título, né, de material e métodos, mas ele está aqui, ele está descrito. Como foi feita a análise de dados, como é que foi a coleta do ambiente, né, dos dados de ambiente. Então, isso aparece. Então, vocês vão ver. Retomando. O tema, o objetivo, como o estudo foi realizado e quais as principais conclusões.
As principais conclusões, normalmente nós vamos encontrar como o título de comentários finais, ou como o último parágrafo da discussão, ou até mesmo como considerações finais, ou mesmo como conclusões. Né? Então você vai lá e vai fazer a leitura e vai lá, quais foram os principais entendimentos, qual foi a colaboração desse artigo para a comunidade acadêmica, né? Para as pessoas que estão lendo, que se interessam pelo tema. Então, essa análise é relativamente simples, objetiva, acredito que vocês não vão demorar muito. Vocês podem pensar em apresentar como eu estou fazendo aqui, né? Mostrando o texto, destacando determinados pontos e comentando, ou fazendo recortes e colocando no slide. São as opções. Quem não tem o notebook não vai ficar prejudicado, deve fazer a anotação e nós vamos abrir o texto lá ao vivo e a pessoa vai ter a disponibilidade do material para fazer essa análise. Então, espero ter ajudado e eu fico à disposição. O meu contato está no grupo e vocês podem mandar mensagem diretamente.